Ela nunca havia conhecido o toque de um homem, até cruzar com os olhos de um milionário. Ele, naquela noite, tira a inocência e engravida a jovem virgem. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. A neblina cobria os arranha-céus de São Paulo quando Sofia Almeida desceu do ônibus na estação Tietê, carregando uma mala surrada e sonhos maiores que sua própria coragem. Vinda de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde o tempo se arrastava entre procissões e conversas sussurradas nas calçadas. Ela trazia muito mais que um diploma técnico em secretariado executivo. Carregava nas costas o peso de ser a única filha sobrevivente de uma família marcada pela tragédia. O táxi cortou a cidade ainda adormecida, enquanto Sofia observava através do vidro embaçado os primeiros sinais de vida da metrópole. Seu coração batia descompassado ao pensar na entrevista que teria em menos de 2 horas. A oportunidade de trabalhar como assistente administrativa no Grupo Navarro Industries, um dos maiores conglomerados empresariais do país, parecia mais um sonho do que realidade. A empresa era conhecida por seus empreendimentos, que iam desde incorporações imobiliárias de alto padrão até vinícolas premiadas no Vale dos Vinhedos. Na recepção do imponente edifício na Faria Lima, Sofia ajeitou nervosamente o único blazer que possuía, comprado em uma liquidação. O reflexo no espelho do elevador mostrava uma jovem de 24 anos com feições delicadas, quase antiquadas em sua simplicidade. Os longos cabelos castanhos estavam presos em um coque discreto, e os olhos de um verde profundo que herdara da mãe carregavam aquela mistura única de determinação e melancolia. Desde que perdera o irmão mais novo, Gabriel, afogado durante um passeio escolar quando tinha apenas 12 anos, Sofia aprendera a cultivar o silêncio como uma arte. Seus pais, destruídos pela perda do filho caçula, haviam se transformado em sombras do que eram. O pai, antes professor respeitado na única escola da cidade, aposentou-se precocemente. A mãe refugiou-se em novenas intermináveis, como se pudesse negociar com Deus o retorno do filho. Sofia cresceu nesse ambiente de luto perpétuo, aprendendo a sufocar seus próprios sonhos para não causar mais dor àqueles que já sofriam tanto. O 18º andar do edifício era um mundo à parte. Pisos de mármore negro refletiam o céu através das janelas do piso ao teto. E o silêncio era quebrado apenas pelo suave tilintar de saltos caros contra o chão polido. Uma recepcionista impecavelmente vestida conduziu Sofia até uma sala de reuniões com vista para a cidade. A senhora Beatriz Navarro virá recebê-la em alguns minutos, informou com um sorriso profissional. Sofia não esperava ser entrevistada pela própria diretora de RH do grupo, muito menos por alguém que carregava o sobrenome da família. Beatriz. Navarro entrou na sala como uma rajada de vento gélido. Alta, magra, com cabelos grisalhos cortados em um Chanel preciso e joias discretas, mas visivelmente caras. Seus olhos azuis escanearam Sofia da cabeça aos pés em uma fração de segundo. Então você é a candidata de Minas, disse Beatriz, sua voz tão afiada quanto seus traços. Impressionante seu currículo acadêmico para alguém vindo de uma universidade tão modesta. O comentário fez Sofia endireitar a postura. Anos de primeiro lugar em todas as disciplinas, monitoria voluntária e um trabalho de conclusão premiado não seriam diminuídos por preconceitos geográficos. Tive excelentes professores e sempre soube que precisaria me esforçar 2 vezes mais por não ter um nome conhecido respaldando meu diploma, respondeu Sofia, surpreendendo-se com a própria firmeza. Algo no olhar de Beatriz mudou, talvez interesse, talvez desafio. A entrevista seguiu por quase 2 horas. Perguntas técnicas, casos hipotéticos, testes de inglês e francês, línguas que Sofia estudara obsessivamente através de vídeos e aplicativos gratuitos. Quando Beatriz finalmente pousou a caneta, seu semblante estava diferente. Você tem algo raro, menina. Uma espécie de integridade que não se aprende em MBAs caros. Foi assim que Sofia conseguiu a vaga de assistente executiva da presidência do Grupo Navarro. O que ela não sabia, enquanto assinava a pilha de documentos e acordos de confidencialidade,
Era que seu destino estava sendo selado de uma forma que mudaria sua vida para sempre. Miguel Navarro retornou de uma viagem à Califórnia 3 dias depois que Sofia começou. Ela o viu primeiro através do reflexo nas janelas espelhadas, alto, com porte de nadador e o tipo de presença que fazia o ar ficar mais denso. Aos 38 anos, era considerado um dos executivos mais brilhantes e implacáveis do país. Herdeiro principal do império construído por seu pai, multiplicara o patrimônio da família através de aquisições agressivas e uma visão quase profética para negócios. Mas não era sua fortuna ou poder que faziam dele assunto constante. Nas rodas sociais de São Paulo, era sua aura de mistério, as tragédias familiares cuidadosamente abafadas, os relacionamentos que nunca duravam mais que alguns meses. Falava-se sobre a morte misteriosa de seu pai em um acidente de helicóptero, sobre a mãe que vivia reclusa em uma mansão no Morumbi, cercada de enfermeiros e medicamentos, e principalmente sobre sua ex-esposa italiana que desaparecera misteriosamente após um divórcio turbulento, levando consigo segredos que a família Navarro preferia manter enterrados. O primeiro encontro entre Sofia e Miguel aconteceu em uma segunda-feira chuvosa. Ela estava organizando a agenda da semana quando ele entrou sem aviso em sua sala. "Você deve ser a nova assistente", disse, sua voz grave preenchendo o ambiente. Sofia levantou os olhos do computador e sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. De perto, Miguel Navarro era ainda mais perturbador. Olhos cor de âmbar, quase dourados, um maxilar esculpido que poderia ter sido desenhado por um artista renascentista e mãos grandes que pareciam feitas para comandar impérios ou destruí-los. "Sofia Almeida", ela se apresentou, orgulhosa por sua voz não ter tremido. Miguel a estudou por um momento longo demais para ser profissional, curto demais para ser considerado inapropriado. "Beatriz me disse que você é excepcional com números e línguas. Preciso que revise alguns contratos em francês até amanhã." Foi o início de uma dança silenciosa e perigosa. Miguel começou a solicitar a presença de Sofia em reuniões, onde ela claramente não era necessária. Documentos que poderiam ser enviados por e-mail precisavam ser entregues pessoalmente em seu escritório. Em uma ocasião, ele a manteve até tarde revisando planilhas, apenas para então pedir que compartilhassem um jantar de trabalho no restaurante do último andar. Sofia sabia que estava entrando em território perigoso. Via os olhares especulativos das outras funcionárias, ouvia os sussurros nos corredores. Mas havia algo em Miguel que a atraía como uma mariposa para a chama. Talvez fosse a solidão que ela reconhecia em seus olhos, ou a forma como suas mãos, às vezes, tremiam levemente quando ele estava cansado, revelando fissuras na armadura de poder que vestia. Uma noite, depois de um dia particularmente intenso de trabalho, Miguel a convidou para conhecer sua vinícola no interior de São Paulo. "É um projeto pessoal", ele explicou, os olhos fixos nos dela. "Algo separado dos negócios da família. Gostaria de sua opinião sobre alguns documentos relacionados à exportação." Sofia sabia que deveria recusar. Sua mãe tinha lhe ensinado sobre os perigos do mundo, sobre homens poderosos e garotas ingênuas. Mas quando abriu a boca para declinar, o que saiu foi: "Preciso levar algo específico para usar?" O sorriso de Miguel foi predatório. "Apenas você mesma", respondeu, e Sofia sentiu um arrepio descer por sua espinha. Naquela noite, deitada em sua cama no pequeno apartamento alugado, ela rezou pela primeira vez em anos. Não sabia se pedia proteção ou coragem. Talvez, no fundo, estivesse pedindo perdão antecipado pelo que sabia que estava prestes a acontecer. O que Sofia não podia imaginar era que aquela viagem mudaria não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor. Que suas decisões nas próximas semanas desencadeariam uma série de eventos que trariam à tona segredos enterrados há décadas. E que o homem que ela estava começando a desejar guardava em seu passado sombras capazes de engolir qualquer luz que ousasse se aproximar dele. A vinícola dos Navarro ficava a 2 horas de São Paulo, em uma propriedade que parecia ter sido transportada diretamente da Toscana. O carro de Miguel serpenteava por entre parreirais
precisamente alinhados, enquanto o sol da tarde tingia tudo de dourado. Sofia observava a paisagem pela janela do Mercedes, tentando ignorar a proximidade perturbadora do homem ao seu lado. Miguel dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada, mas Sofia podia sentir a tensão emanando dele em ondas. Ocasionalmente, seus dedos tamborilavam no volante de couro, um gesto que ela já havia aprendido a reconhecer como sinal de ansiedade. Era estranho ver aquele homem, sempre tão controlado, demonstrando qualquer tipo de nervosismo. A casa principal era uma construção imponente em estilo colonial, com grossas paredes de adobe e janelas altas. Uma governanta de meia-idade os recebeu na entrada, seu olhar curioso alternando entre Miguel e Sofia. "Prepare o jantar para as 8, Regina", Miguel instruiu, sua voz não deixando espaço para perguntas. "E providencie que o quarto de hóspedes esteja arrumado." Sofia sentiu seu estômago dar um nó. Quarto de hóspedes. Claro que ela precisaria dormir ali. Já estava anoitecendo, e seria perigoso retornar à cidade àquela hora. Mas a perspectiva de passar a noite sob o mesmo teto que Miguel fazia, seu coração acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com medo. "Vou lhe mostrar a adega", Miguel anunciou após deixarem as malas. A temperatura caiu vários graus quando entraram no porão. Fileiras e mais fileiras de garrafas se estendiam na penumbra, algumas cobertas por uma fina camada de poeira que indicava anos de repouso. O ar cheirava a carvalho, terra úmida e segredos. "Este vinho", Miguel disse retirando uma garrafa com reverência, "é de uma safra especial, 1985, o ano em que nasci. Meu pai guardava algumas garrafas para ocasiões verdadeiramente únicas." Seus olhos encontraram os de Sofia na luz difusa. "Acho que hoje merece uma delas." Horas depois, sentados na biblioteca após o jantar, o vinho tinha derrubado várias das barreiras cuidadosamente construídas entre eles. Sofia descobriu que Miguel tinha um lado surpreendentemente vulnerável quando falava sobre sua infância. "Meu pai era um homem complexo", ele confidenciou, girando o vinho em sua taça. "Brilhante nos negócios, mas emocionalmente ausente. Acho que isso afetou minha mãe mais do que qualquer um percebeu na época." "E sua ex-esposa?" Sofia se aventurou a perguntar, a língua solta pelo álcool. Um músculo tremeu no maxilar de Miguel. "Chiara", ele pronunciou o nome como se fosse algo amargo. "Foi um erro desde o início. Nos casamos jovens demais por razões erradas. Ela tinha seus próprios demônios." Sofia não soube dizer quem se moveu primeiro. Em um momento estavam sentados em poltronas separadas. No seguinte, ela estava no colo dele, suas mãos grandes segurando seu rosto como se ela fosse algo precioso e frágil. O beijo tinha gosto de vinho caro e decisões irreversíveis. "Não devíamos", ela tentou dizer, mas suas mãos já estavam desabotoando a camisa dele, descobrindo uma pele quente e músculos definidos sob o tecido fino. Miguel a levantou, como se ela não pesasse nada, suas bocas nunca se separando enquanto subiam as escadas em direção ao quarto principal, não o de hóspedes. O quarto era como o homem, elegante, dominador e cheio de sombras. Sofia tremeu quando ele a deitou na cama king size, os lençóis de algodão egípcio frescos contra sua pele febril. "Ainda podemos parar", Miguel murmurou contra seu pescoço, mas suas mãos já estavam explorando lugares que faziam Sofia arquear as costas e suspirar. "Não quero parar", ela respondeu, e foi como acender um fósforo em um quarto cheio de gasolina. Miguel a tomou com uma intensidade que beirava a adoração. Cada toque, cada beijo, parecia marcá-la não apenas no corpo, mas na alma. Sofia se entregou completamente, deixando para trás years de reservas e medos. Quando o prazer finalmente a atingiu, foi como ser atingida por um raio. Devastador, transformador e irreversível. Depois, deitada contra o peito dele, Sofia percebeu que havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Miguel brincava distraidamente com uma mecha de seu cabelo, seu corpo relaxado de uma forma que ela nunca tinha visto durante o dia. "Você é perigosa", ele murmurou, sua voz rouca de sono e satisfação. "Eu?"
Sofia riu suavemente. Você é que é o poderoso Miguel Navarro. O poder é uma ilusão, ele respondeu subitamente sério. O verdadeiro perigo está em encontrar alguém que faça você querer abaixar todas as suas defesas. Na manhã seguinte, Sofia acordou sozinha. Por um momento de pânico, pensou que tudo havia sido um sonho elaborado, mas as marcas em seu corpo e o perfume dele nos lençóis provavam o contrário. Encontrou Miguel na varanda, vestido impecavelmente em um terno escuro, falando ao telefone, em italiano rápido e irritado. Quando a viu, seus olhos se suavizaram por um momento, mas logo voltaram à sua dureza habitual. Precisamos voltar para São Paulo, ele anunciou após desligar. Há uma situação que requer minha atenção imediata. A viagem de volta foi silenciosa, mas de uma forma diferente da ida. Sofia podia sentir que algo havia mudado fundamentalmente entre eles, mas não sabia definir exatamente o que. Quando chegaram ao escritório, Miguel já estava novamente em seu modo CEO, frio, focado e distante. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Durante o dia, mantinham uma fachada de profissionalismo, embora os olhares trocados em reuniões fizessem Sofia corar. À noite, ele a levava para seu apartamento cobertura no Itaim, onde as máscaras caíam e eles se perdiam um no outro com uma intensidade que às vezes assustava Sofia. Foi numa dessas noites que ela começou a suspeitar que algo estava errado. Os enjoos matinais, a sensibilidade nos seios, o cansaço constante, todos os sinais que ela tinha aprendido a reconhecer através das conversas com suas amigas casadas. Mas Sofia não era casada. Era apenas a assistente que havia se apaixonado pelo chefe, cometendo o mais clichê dos erros. O teste de gravidez, comprado em uma farmácia longe de seu bairro, confirmou seus medos numa manhã de domingo. Positivo. Sofia encarou as 2 linhas rosa como se elas fossem uma sentença de morte. Como ela, filha de professores do interior, criada entre terços e novenas, tinha se permitido chegar a esse ponto. Demorou 3 dias para criar coragem de contar a Miguel. Escolheu um momento no final do expediente, quando o escritório já estava praticamente vazio. Ele estava concentrado em alguns documentos quando ela entrou em sua sala, fechando a porta suavemente atrás de si. Miguel, sua voz saiu mais firme do que esperava. Precisamos conversar. Ele levantou os olhos dos papéis e algo em sua expressão deve ter denunciado a gravidade da situação, porque ele imediatamente largou a caneta e se recostou na cadeira. O que houve? Estou grávida. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Sofia observou uma série de emoções cruzarem o rosto de Miguel. Choque, confusão, algo que parecia medo e, finalmente, uma máscara de calculada indiferença que ela conhecia bem demais. Tem certeza? Ele perguntou, sua voz controlada. Absoluta. Miguel se levantou dando a volta em sua mesa imponente. Por um momento, Sofia pensou, esperou, que ele fosse abraçá-la. Em vez disso, ele caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia lá embaixo. Isso complica as coisas, ele finalmente disse. Você entende que não posso, que nós não podemos. Há considerações que precisam ser feitas. A reputação da empresa, minha posição, o conselho. Cada palavra era como uma facada. Sofia sentiu seus joelhos fraquejarem e se apoiou na parede mais próxima. O que você está sugerindo? Posso providenciar tudo discretamente. Ele continuou ainda sem olhar para ela. Conheço uma clínica na Suíça, totalmente confidencial. Depois podemos discutir uma promoção, talvez uma transferência para nossa filial em Portugal, com um aumento considerável, claro. Sofia sentiu uma onda de náusea, que nada tinha a ver com a gravidez. O homem diante dela, oferecendo dinheiro para que ela abortasse seu filho como se estivesse negociando a compra de uma empresa, não era o mesmo que a tinha segurado com tanta ternura semanas atrás. A decisão de partir foi tomada naquele exato momento, cristalina como o vidro e irreversível como a morte. Sofia saiu do escritório de Miguel sem dizer mais nada, seus passos ecoando pelo corredor vazio como um adeus silencioso. Em casa, suas mãos tremiam enquanto empacotava o essencial em uma mala pequena.
algumas roupas, documentos, o terço de sua mãe e as economias que guardava para emergências. Enviou sua carta de demissão por e-mail à meia-noite, bloqueou o número de Miguel em seu celular e comprou uma passagem de ônibus para Recife, com um dos cartões de crédito que ainda não havia cancelado. A cidade nordestina seria seu refúgio, suficientemente distante de São Paulo para dificultar qualquer tentativa de rastreamento. O ônibus cortava a noite, enquanto Sofia observava as luzes de São Paulo desaparecerem no horizonte. Uma mão pousada sobre o ventre ainda liso, ela permitiu que as lágrimas finalmente caíssem. Não chorava por Miguel, ou pelo menos tentava se convencer disso. Chorava pela menina do interior que havia sonhado com amor verdadeiro, pela mulher que se descobria mais forte do que imaginava, e pelo bebê que crescia dentro dela. Um bebê que já era amado, independentemente das circunstâncias de sua concepção. Recife a recebeu com sua luz intensa e seu calor abafado. Sofia alugou um quarto simples em Boa Viagem, próximo à praia, e começou a procurar trabalho imediatamente. Sua experiência como assistente executiva abriu algumas portas, mas ela optou por algo mais discreto. Uma vaga de revisora em uma pequena editora católica especializada em livros religiosos e material didático. Os meses passaram como páginas de um livro sendo viradas pelo vento. Seu corpo mudava, adaptando-se à nova vida que carregava. Nas consultas de pré-natal, sempre ia sozinha, respondendo com um sorriso triste quando as enfermeiras perguntavam pelo pai. Em seus momentos de solidão, pegava-se imaginando se Miguel teria notado sua ausência, se teria tentado procurá-la, se sentia algum remorso. O parto aconteceu numa madrugada quente de março. Sozinha na sala de espera, entre contrações cada vez mais fortes, Sofia rezou. Não as orações decoradas de sua infância, mas uma conversa íntima com um Deus que ela esperava que ainda se importasse com garotas que haviam se perdido no caminho. Gabriel nasceu ao amanhecer, seu primeiro, choro ecoando pela sala como um hino de vitória. Quando a enfermeira o colocou em seus braços, Sofia entendeu pela primeira vez o significado do amor incondicional. O bebê era perfeito. Tinha seus cabelos escuros, mas os olhos, aqueles olhos cor de âmbar, eram inconfundivelmente de Miguel. Os anos seguintes foram um exercício de sobrevivência e reinvenção. Sofia construiu uma nova vida centrada em Gabriel, seus dias divididos entre o trabalho na editora e os cuidados com o filho. O menino crescia esperto e curioso, com uma doçura que às vezes partia seu coração. Nos momentos em que ele a surpreendia, com um gesto ou expressão que lembrava Miguel, Sofia se perguntava se havia feito a escolha certa ao nunca ter contado ao pai sobre sua existência. A editora onde trabalhava era um ambiente acolhedor, quase familiar. Sua chefe, Dona Carmen, uma senhora de 70 anos com energia de adolescente, tornou-se uma espécie de mentora e avó postiça para Gabriel. Foi ela quem sugeriu que Sofia fizesse uma especialização em edição, pagando inclusive parte do curso. "Você tem talento, menina", dizia Dona Carmen. "Não pode ficar para sempre corrigindo vírgulas em livros de orações." A vida tinha encontrado seu ritmo, uma rotina confortável que, se não era exatamente feliz, ao menos era segura. Até aquela manhã de quarta-feira, quando Sofia chegou que ao trabalho e encontrou um clima estranho na editora. Os funcionários cochichavam pelos cantos, e Dona Carmen a chamou imediatamente em sua sala. "A editora foi vendida", anunciou sem rodeios. "Um grupo de São Paulo. Dizem que é só uma reorganização administrativa, que nada vai mudar, mas..." Ela hesitou, um papel em suas mãos tremendo levemente. "Olhe o nome da empresa compradora." Sofia sentiu o sangue gelar em suas veias ao ler o cabeçalho do documento. Navarro Publishing, uma subsidiária do Grupo Navarro Industries. "Deve ser coincidência", murmurou, mais para si mesma que para Dona Carmen, mas sabia que não era. Miguel sempre fora metódico em seus movimentos empresariais. Se a editora havia sido comprada por seu grupo, não era por acaso. Naquela noite, após colocar Gabriel para dormir, Sofia passou horas pesquisando na internet.
Descobriu que nos últimos anos o Grupo Navarro havia se expandido para o Nordeste, comprando discretamente empresas de diversos setores. A aquisição da pequena editora católica não fazia sentido dentro do portfólio do grupo, a menos que houvesse outro motivo. O medo, que há tanto tempo dormia em um canto escuro de seu coração, começou a despertar. Sofia sabia que precisava se preparar para o inevitável. Miguel a encontraria. Não era questão de se, mas de quando. A resposta veio mais rápido do que esperava. Uma semana depois da notícia da venda, a editora anunciou que receberia a visita de representantes do grupo para uma reunião com todos os funcionários. Sofia pensou em faltar, inventar uma doença, qualquer coisa. Mas algo dentro dela, orgulho, talvez ou simplesmente cansaço de fugir, a fez ir trabalhar naquele dia. O auditório estava lotado quando Miguel entrou, ainda mais imponente do que em suas memórias. 4 anos não haviam mudado muito sua aparência física, mas havia algo diferente em seus olhos. Uma dureza nova, misturada com uma espécie de fome que fez Sofia se encolher em sua cadeira. Seus olhares se encontraram no exato momento em que ele subia ao palco. Sofia viu o reconhecimento atravessar seu rosto como um relâmpago, seguido por algo que parecia dor. Por um segundo, o tempo pareceu congelar, e eles eram novamente aquelas 2 pessoas na biblioteca da vinícola, à beira de um precipício. Então, Gabriel entrou correndo no auditório. "Mamãe!" ele chamou, sua vozinha cortando o silêncio, como uma faca. "Tia Carmen disse que você esqueceu sua pasta na sala dela." Sofia observou em câmera lenta Miguel desviar o olhar dela para o menino. Viu seus olhos se arregalarem ao notar a cor âmbar idêntica à sua, o formato do queixo, a postura que já denunciava o homem que um dia seria. Viu o momento exato em que a compreensão o atingiu, seus dedos apertando o púlpito com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O resto da reunião passou como um borrão. Sofia mal registrou as palavras sobre reestruturação e novos horizontes. Tudo o que conseguia ver era a forma como Miguel não tirava os olhos de Gabriel, como se estivesse memorizando cada detalhe do filho que não sabia que tinha. Quando a reunião terminou, Sofia pegou Gabriel no colo e praticamente correu para a saída. Mas antes que pudesse alcançar a porta, ouviu a voz que ainda povoava seus pesadelos. Sofia. Seu nome na boca dele ainda tinha o poder de fazê-la tremer. "Precisamos conversar." Ela se virou lentamente, apertando Gabriel contra seu peito como um escudo. O menino, alheio à tensão, brincava com uma mecha de seu cabelo. "Não temos nada para conversar, Sr. Navarro," ela respondeu, orgulhosa por sua voz não demonstrar o turbilhão de emoções que sentia. "Ele é meu filho." Não era uma pergunta. "Ele é meu filho," Sofia corrigiu, erguendo o queixo em desafio. "E vou fazer qualquer coisa para protegê-lo." O sorriso de Miguel foi ao mesmo tempo triste e ameaçador. "Você não pode me impedir de conhecer meu próprio filho, Sofia. Não depois de ter me roubado 4 anos da vida dele." "Roubado?" A palavra a atingiu como um tapa. "Você me ofereceu dinheiro para abortá-lo, como se ele fosse um problema a ser resolvido." "Eu era um idiota." Miguel deu um passo em sua direção. "E tenho pagado por esse erro todos os dias desde que você desapareceu." Gabriel escolheu esse momento para se virar no colo da mãe, seus olhos curiosos fixos em Miguel. "Quem é você?" perguntou com a inocência própria das crianças. O rosto de Miguel suavizou de uma forma que Sofia nunca havia visto antes. "Eu sou um amigo da sua mãe," ele respondeu, sua voz embargada. "De muito tempo atrás." Os dias que se seguiram ao reencontro foram um exercício de equilíbrio precário. Sofia tentava manter sua rotina normal com Gabriel, mas sentia os olhos invisíveis de Miguel por toda a parte. Carros escuros estacionados próximos à escola do filho, funcionários novos aparecendo na editora com frequência suspeita, e-mails misteriosos chegando à sua caixa postal com propostas de promoção. Em uma manhã particularmente tensa, Sofia encontrou sobre sua mesa um envelope pardo sem remetente. Dentro, fotos de Gabriel em diferentes momentos, brincando no parque, saindo da escola, tomando sorvete com ela no shopping.
A mensagem era clara. Miguel estava observando, coletando pedaços da vida que perdera, construindo seu próprio arquivo de memórias roubadas. Você não pode continuar fazendo isso. Sofia confrontou Miguel depois do expediente, invadindo sua sala temporária na editora. Ele estava de costas para a porta, observando a vista do Recife antigo pela janela. O sol poente transformando sua silhueta em uma sombra alongada. Fazer o que, exatamente? Sua voz soava perigosamente calma. Tentar conhecer meu filho? O mesmo filho cuja existência você escondeu de mim por 4 anos? Você está nos perseguindo. Sofia jogou o envelope com as fotos sobre sua mesa. Isso é doentio, Miguel. É assustador. Ele se virou lentamente, seus olhos âmbar escurecidos, por uma emoção que Sofia não conseguia decifrar. Sabe o que é doentio? Passar 4 anos imaginando onde você estava, se estava bem, se tinha seguido com sua vida. E então descobrir que não apenas você estava viva e bem, mas que eu tinha um filho. Um filho. Sua voz se elevou na última palavra, fazendo Sofia dar um passo involuntário para trás. Você não tinha esse direito, ele continuou, cada palavra carregada de uma raiva contida. Não importa o que eu disse naquele dia, não importa o quanto eu fui um idiota. Ele é meu sangue, Sofia, meu filho. E o que você esperava? Sofia rebateu, anos de mágoa dando força à sua voz. Que eu ficasse. Depois que você tratou nossa situação como um inconveniente corporativo a ser resolvido com dinheiro? Você nem sequer perguntou o que eu queria, Miguel. Apenas assumiu que eu aceitaria sua solução discreta. Um músculo tremeu no maxilar de Miguel. Ele contornou a mesa, aproximando-se dela com a graça predatória que Sofia lembrava tão bem. E se eu dissesse que me arrependi daquelas palavras no momento em que saíram da minha boca? Que passei os últimos 4 anos tentando encontrar você, não para me vingar, mas para tentar consertar o maior erro da minha vida? Sofia sentiu seu coração acelerar com a proximidade dele. O perfume familiar, madeira e especiarias, a atingiu como uma onda de memórias indesejadas. Você está mentindo, sussurrou, mas sua voz traía sua incerteza. Sou muitas coisas, Sofia, mas nunca fui mentiroso. Miguel estava próximo o suficiente agora para tocá-la, mas manteve as mãos rigidamente ao lado do corpo. Quando você desapareceu, algo em mim quebrou. Eu me afundei no trabalho, expandi o grupo, comprei empresas, tudo para tentar preencher um vazio que não fazia sentido. Não era apenas sobre você, era sobre possibilidades perdidas, sobre uma vida que eu nem sabia, que queria até perder a chance de tê-la. E agora? Sofia perguntou, odiando o tremor em sua voz. O que você quer agora? Quero conhecer meu filho. A resposta veio sem hesitação. Quero fazer parte da vida dele. Quero compensar o tempo perdido. E quanto a mim? As palavras escaparam antes que Sofia pudesse contê-las. O olhar de Miguel suavizou, uma vulnerabilidade rara atravessando suas feições. Você nunca deixou meus pensamentos, Sofia, nem por um dia. Foi como se algo quebrasse dentro dela, uma represa de emoções contidas por tanto tempo. Sofia sentiu as lágrimas começarem a cair e odiou-se por essa fraqueza. Não é tão simples, ela disse entre soluços. Gabriel é minha vida inteira. Eu o protegi sozinha todo esse tempo. Não posso simplesmente... Deixe-me provar, Miguel a interrompeu, sua mão finalmente tocando o rosto dela, enxugando uma lágrima com o polegar. Não estou pedindo para voltar à minha vida como se nada tivesse acontecido. Estou pedindo uma chance de conhecer meu filho, de mostrar a você que não sou mais aquele homem de 4 anos atrás. O toque dele era eletrizante, despertando sensações que Sofia havia se esforçado tanto para enterrar. Parte dela queria se entregar àquele momento, acreditar que as pessoas podiam mudar, que segundas chances eram possíveis. Mas a parte racional, a mãe que havia lutado tanto para construir uma vida segura para seu filho, soou um alarme de advertência. Como posso confiar em você? Ela perguntou, dando um passo para trás, quebrando o contato. Você comprou a editora onde trabalho só para me encontrar. Está fazendo vigilância do nosso dia a dia. Isso não me parece o comportamento de alguém que mudou.
Miguel deixou o braço cair, um sorriso triste brincando em seus lábios. Você está certa. Minhas ações podem parecer extremas. Mas tente entender. Quando descobri sobre a possibilidade de você estar em Recife, quando finalmente tive uma pista depois de tanto tempo, eu perdi a razão. Quis ter certeza antes de me aproximar. Quis conhecer a vida que você construiu, quis me controlar, Sofia completou amarga. Me preparar, ele corrigiu. Para o caso de você me rejeitar completamente. Para o caso de não haver mais espaço para mim na vida que você construiu. O silêncio que se seguiu foi pesado, com possibilidades não ditas. Sofia podia sentir o peso das escolhas diante dela. Podia manter suas defesas erguidas, continuar protegendo Gabriel do turbilhão emocional que era seu pai, ou podia arriscar, dar a Miguel a chance que ele pedia, permitir que seu filho conhecesse suas origens, suas raízes. Gabriel tem perguntado sobre o pai dele. Ela finalmente disse, sua voz baixa. Até agora consegui desviar o assunto, mas ele está ficando mais curioso, mais observador. O rosto de Miguel se iluminou com esperança. E o que você diz a ele? Que seu pai mora longe, que às vezes adultos precisam ficar separados, mesmo quando há amor envolvido. Sofia passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que Miguel lembrava bem. Nunca disse nada negativo sobre você. Não queria que ele crescesse com ressentimento. Obrigado por isso, Miguel disse suavemente. Significa muito para mim. Não fiz por você, Sofia respondeu, mas sem hostilidade. Fiz por ele. Gabriel merece formar suas próprias opiniões quando for mais velho. E agora? Miguel deu um passo cauteloso em sua direção. Ele pode começar a formar essas opiniões? Sofia fechou os olhos por um momento, pesando suas opções. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova em seu olhar. Podemos tentar, mas com condições. Quais? Primeiro, isso acontece. No meu tempo, do meu jeito. Nada de aparecer de surpresa, nada de presentes caros ou tentativas de comprar o afeto dele. Segundo, você para com a vigilância. Nada de fotos, nada de pessoas nos seguindo. E terceiro, ela hesitou. Diga, Miguel incentivou. Preciso saber tudo, Sofia completou. Sobre seu passado, sobre sua ex-esposa, sobre os rumores que sempre cercaram sua família. Se vou permitir que você faça parte da vida do meu filho, preciso saber exatamente quem você é. Miguel ficou tenso, uma sombra cruzando seu rosto. Algumas histórias são melhor deixadas no passado, Sofia. Não se você quer um futuro com seu filho. O relógio na parede marcava as horas com um tic-tac impiedoso enquanto Miguel considerava suas palavras. Finalmente, ele assentiu. Tudo bem, mas não aqui. Vou te levar para jantar amanhã à noite. Sem Gabriel, apenas nós dois. E vou te contar tudo, inclusive partes que preferiria esquecer. O restaurante escolhido por Miguel ficava no último andar de um dos hotéis, mais exclusivos do Recife, com vista para o mar e a cidade iluminada. Sofia chegou pontualmente às 8, usando um vestido azul marinho simples, mas elegante, uma concessão à ocasião que ela tentava convencer a si mesma que não tinha nada a ver com o homem que a esperava. Miguel já estava lá, em pé próximo, à varanda, o terno escuro impecável contrastando com a tensão evidente em seus ombros. Quando a viu, seus olhos brilharam com algo que poderia ser admiração ou remorso, talvez uma mistura dos dois. Você está linda, ele disse simplesmente, puxando a cadeira para ela. Sofia sentiu um arrepio involuntário ao sentir o perfume dele tão próximo. Não estou aqui para trocar elogios, Miguel, ela respondeu, mantendo a voz firme. Você prometeu respostas. Ele assentiu, sentando-se à sua frente. Um sommelier. Aproximou-se com uma garrafa de vinho, mas Miguel o dispensou com um gesto. Acho que esta conversa exige sobriedade total, explicou, pedindo apenas água para ambos. Por onde quer começar? Ele perguntou após alguns momentos de silêncio tenso. Pelo começo, Sofia respondeu. Os rumores sobre sua mãe são verdadeiros? Miguel respirou fundo, seus dedos tamborilando levemente na mesa. Aquele velho tique nervoso que Sofia conhecia tão bem.
Parcialmente, ele começou. Minha mãe realmente teve um colapso nervoso, mas não foi repentino, como dizem. Foi um processo longo, doloroso, que começou muito antes de eu nascer. Ele fez uma pausa, como se organizando pensamentos há muito tempo enterrados. Meus pais se casaram por conveniência. Ela era de uma família tradicional em declínio. Ele estava construindo seu império e precisava de conexões sociais. No início funcionou. Ela era a anfitriã perfeita, a esposa trophy que ele queria exibir em eventos. Mas então, as perdas começaram. Perdas? Sofia inclinou-se ligeiramente para frente, intrigada. Abortos espontâneos. 3 antes de mim. Cada um foi deteriorando um pouco mais a sanidade dela. Quando finalmente conseguiu me ter, já estava frágil. Passava dias trancada no quarto, conversando com os bebês que havia perdido. Meu pai, em sua infinita sabedoria, o sarcasmo em sua voz era cortante. Decidiu que o melhor era fingir que nada estava acontecendo. Manteve-a medicada, isolada, protegida dos olhares da sociedade. Sofia sentiu seu coração apertar. De repente, muito da frieza de Miguel começava a fazer sentido. E você? Como foi crescer assim? Um sorriso amargo curvou os lábios dele. Como você acha? Eu era o filho que sobreviveu, o herdeiro que precisava ser perfeito para compensar todo o resto. Meu pai me criou como se estivesse moldando seu sucessor nos negócios, não um filho. Amor era uma fraqueza que não podíamos nos dar ao luxo de ter. E sua ex-esposa? Tiara? Sofia perguntou suavemente, notando como as mãos de Miguel se fecharam em punhos ao ouvir o nome. Tiara era complicada, ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. Nos conhecemos em Milão, durante uma fusão entre nossas empresas. Ela era linda, inteligente e tão danificada quanto eu. Achei que tínhamos algo em comum, que poderíamos consertar um ao outro. Miguel fez uma pausa para tomar um gole de água, mas Sofia podia ver que ele estava apenas ganhando tempo. O casamento foi um desastre desde o início. Tiara tinha seus próprios demônios, transtorno bipolar não tratado, dependência química, que ela tentava esconder. Eu estava ocupado demais provando meu valor para o conselho da empresa, para ver os sinais. Quando finalmente percebi o quanto ela estava afundando, era tarde demais. O que aconteceu com ela? Sofia sussurrou, temendo a resposta. Ela tentou se matar no nosso quarto, Miguel disse, sua voz desprovida de emoção, como se estivesse relatando fatos de um caso empresarial. Encontrei-a a tempo, mas aquilo mudou tudo. Depois de sua recuperação no hospital, ela concordou em ir para uma clínica na Suíça. O divórcio foi discreto, generoso. Ela ainda vive lá, pelo que sei. Às vezes recebo relatórios sobre seu progresso. Sofia deixou as informações serem absorvidas lentamente. Por que está me contando tudo isso agora? Porque você precisa entender. Miguel inclinou-se para a frente, seus olhos intensos fixos nos dela. Quando você me disse que estava grávida, todo o meu passado explodiu na minha frente. Vi minha mãe e seus bebês perdidos. Vi Kiara e sua autodestruição. Vi todos os padrões que eu estava destinado a repetir. Entrei em pânico. Então você ofereceu dinheiro para que eu abortasse, Sofia completou, a antiga mágoa ainda presente em sua voz. Foi a coisa mais covarde que já fiz na vida, ele admitiu, a vulnerabilidade em sua voz surpreendendo Sofia. No momento em que você saiu daquela sala, eu soube que havia cometido o maior erro da minha vida. Tentei te encontrar, mas você já tinha desaparecido. O que mudou? Sofia perguntou, estudando seu rosto em busca de qualquer sinal de manipulação. Por que agora seria diferente? Miguel ficou em silêncio por um longo momento, como se pesasse cada palavra. Nesses 4 anos, fiz muito trabalho interno, terapia, algo que sempre considerei fraqueza. Confrontei meus próprios demônios, os padrões que herdei de meu pai. E, principalmente, percebi que estava repetindo com você e nosso filho exatamente o que foi feito comigo, tentando controlar, manipular, esconder emoções atrás de dinheiro e poder. Ele estendeu a mão sobre a mesa.
Não quite tocando a dela. Mais próximo o suficiente para Sofia sentir o calor de sua pele. Não estou pedindo para voltarmos ao que éramos. Sei que machuquei você de uma forma imperdoável, mas por Gabriel, por ele estou disposto a fazer qualquer coisa. Ser qualquer coisa que vocês precisem que eu seja. Sofia estudou o homem à sua frente, não o poderoso CEO, não o herdeiro de um império, mas simplesmente Miguel. Um homem carregando o peso de gerações de traumas não resolvidos, tentando não transmiti-los para a próxima geração. E se eu dissesse que também tenho meus próprios demônios? Ela perguntou suavemente. Que também tenho medos e cicatrizes que nunca compartilhei. O olhar de Miguel suavizou. Então diria que talvez possamos enfrentá-los juntos. Não como um casal, não agora, mas como pais. Como duas pessoas tentando fazer melhor pela próxima geração. Sofia finalmente permitiu que sua mão encontrasse a dele sobre a mesa. O toque era familiar e estranho ao mesmo tempo, carregado de memórias e possibilidades. Gabriel tem um recital na escola na próxima semana, ela disse após um momento. Ele está tocando piano, primeiro Beethoven, depois Villa-Lobos. O rosto de Miguel se iluminou com genuína surpresa e orgulho. Ele toca piano. Desde os 4 anos, tem talento natural. Sofia permitiu-se um pequeno sorriso, como o pai. Posso ir? A pergunta saiu quase como uma súplica, e Sofia viu naquele momento não o poderoso Miguel Navarro, mas um pai desesperado para conhecer seu filho. Pode, ela respondeu. Mas primeiro, precisamos preparar Gabriel. Explicar as coisas do jeito certo no tempo dele. Miguel assentiu, apertando levemente sua mão. No seu tempo, do seu jeito. Prometo. Enquanto a noite avançava e a conversa fluía para outros temas, os gostos de Gabriel, suas manias, suas primeiras palavras, Sofia percebeu que algo estava mudando dentro dela. Não perdão, ainda não, mas talvez compreensão. E com compreensão veio a possibilidade de um novo começo, não apenas para ela e Miguel, mas principalmente para Gabriel. A manhã do recital chegou com uma chuva fina típica do Recife, transformando o ar já denso em uma cortina de umidade, que fazia os cabelos de Sofia se rebelarem. Sentada na beira da cama de Gabriel, ela observava o filho arrumar meticulosamente a gravata borboleta do uniforme de gala da escola, seus dedos pequenos lutando com o nó. Deixa eu te ajudar, amor, ela ofereceu, mas Gabriel sacudiu a cabeça. Posso fazer sozinho, mãe, insistiu, a língua aparecendo no canto da boca em concentração. Sofia sorriu, reconhecendo naquela teimosia traços inegáveis de Miguel. Eles haviam conversado com Gabriel ao longo da semana, preparando-o gradualmente para o que estava por vir. Sofia escolhera suas palavras com cuidado, explicando que seu pai havia finalmente conseguido encontrá-los e queria muito conhecê-lo. Para sua surpresa, Gabriel recebera a notícia com uma calma quase adulta. Ele é aquele homem do seu trabalho, não é? Perguntou o menino. O que tem os mesmos olhos que eu. A perspicácia da criança às vezes assustava Sofia. É sim, meu amor. Como você sabia? Gabriel deu de ombros, aquele gesto universal das crianças. Ele ficou me olhando diferente, e a tia Carmen disse que ele parece comigo. Agora, observando o filho se preparar para a sua apresentação, Sofia sentia uma mistura confusa de emoções. Parte dela ainda queria proteger Gabriel de tudo e todos, mantê-lo no casulo seguro que ela havia construído ao longo dos anos. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada dia, reconhecia que seu filho merecia a chance de conhecer suas origens, de entender de onde vinha. O auditório da escola estava lotado quando chegaram. Pais orgulhosos empunhavam câmeras e celulares, avós disputavam os melhores lugares e o burburinho de expectativa preenchia o ar. Sofia conduziu Gabriel até o camarim improvisado, onde os outros pequenos artistas se preparavam, ajustando seu paletó uma última vez. Você vai ser incrível, ela sussurrou beijando o topo de sua cabeça. Ele já chegou. E Gabriel perguntou, e Sofia sentiu seu coração apertar ao notar a ansiedade mal disfarçada na voz do filho. Deve estar chegando, ela respondeu, rezando silenciosamente
para que Miguel não a fizesse se arrepender dessa decisão. Como se, invocado por seus pensamentos, Miguel apareceu na porta do camarim. Estava impecável em um terno azul marinho, mas havia algo diferente em sua postura, uma vulnerabilidade que Sofia nunca tinha visto antes. Em suas mãos, carregava algo que parecia uma pasta antiga de couro. "Posso entrar?" ele perguntou, seus olhos alternando entre Sofia e Gabriel. Sofia assentiu, dando um passo para o lado. Gabriel olhou para o pai com uma mistura de curiosidade e timidez, seus dedos brincando nervosamente com a barra do paletó. "Oi, Gabriel", Miguel disse suavemente, ajoelhando-se para ficar na altura do filho. "Sua mãe me contou que você vai tocar Beethoven hoje." "Em Villa-Lobos", Gabriel completou erguendo o queixo com um orgulho que fez Miguel sorrir. "Sabia que eu também tocava piano quando tinha sua idade?" Miguel abriu a pasta que carregava, revelando partituras amareladas pelo tempo. "Estas eram minhas. Pensei que talvez você gostaria de tê-las." Os olhos de Gabriel se arregalaram ao ver as páginas antigas. "São suas mesmo?" "Todas minhas, inclusive." Miguel virou algumas páginas com cuidado. "Esta aqui era minha favorita quando eu tinha mais ou menos sua idade." Era uma partitura de Firenze, as anotações a lápis nas margens revelando os estudos de um outro menino décadas atrás. Gabriel tocou o papel com reverência, seus dedos traçando as notas como se pudesse senti-las. "Por que você parou de tocar?" perguntou. Inocentemente. Sofia viu algo escurecer nos olhos de Miguel, uma sombra antiga de dor ou arrependimento. Mas sua voz permaneceu suave quando respondeu. "Às vezes adultos cometem erros, filho. Deixam de lado coisas que amam porque acham que precisam ser diferentes do que são." O uso da palavra filho não passou despercebido por Sofia. Era a primeira vez que Miguel a pronunciava em voz alta, e o peso daquele momento pairou no ar entre eles. "Você quer me ouvir tocar?" Gabriel perguntou, e havia algo tão esperançoso em sua voz que Sofia sentiu lágrimas se formando em seus olhos. "Mais do que qualquer coisa no mundo", Miguel respondeu com sinceridade. O recital foi um sucesso. Gabriel tocou com a concentração e a graça de alguém muito além de seus anos. Da primeira fila, Sofia observava não apenas seu filho, mas também Miguel sentado algumas cadeiras depois dela. Viu como ele seguia cada movimento de Gabriel, como seus olhos brilhavam com orgulho não disfarçado, como suas mãos às vezes se moviam levemente, acompanhando a música como se lembrasse como era tocá-la. Quando Gabriel terminou sua apresentação, a ovação foi instantânea. Sofia aplaudiu com força, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Mas foi a reação de Miguel que a pegou de surpresa. Ele também chorava, discretamente enxugando os olhos com um lenço de seda. No final do evento, enquanto os outros pais se aglomeravam para parabenizar seus filhos, Miguel se aproximou de Sofia. "Ele é extraordinário", disse baixinho. "Tem um dom natural que eu nunca tive." "Ele pratica muito", Sofia respondeu. "É dedicado, perfeccionista, como a mãe." Miguel completou um meio sorriso nos lábios. Gabriel correu até eles ainda corado pela apresentação e pelos elogios. "Vocês viram? Eu não errei nenhuma nota." "Vimos sim, meu amor." Sofia se abaixou para abraçá-lo. "Você foi perfeito." "O que você achou?" Gabriel perguntou, olhando diretamente para Miguel. E havia tanta expectativa naquela pergunta que doía. Miguel se ajoelhou novamente, ficando na altura do filho. "Acho que você tem um talento incrível, Gabriel. E prometo que, se você quiser, posso te ajudar a desenvolvê-lo ainda mais." Os olhos do menino brilharam. "Como?" "Bem, para começar," Miguel lançou um olhar questionador para Sofia como se pedindo permissão. "Existe uma escola de música internacional em São Paulo que oferece aulas online. Eles têm os melhores professores do mundo e..." "Miguel." Sofia interrompeu, seu tom de advertência claro. "Só aulas online", ele assegurou rapidamente. "Nada de mudanças, nada de pressão, apenas uma oportunidade de Gabriel desenvolver seu talento com os melhores professores disponíveis." Sofia olhou para o filho, que praticamente vibrava de expectativa. "Podemos conversar sobre isso depois", ela concedeu finalmente. "Podemos tomar sorvete enquanto conversamos?" Gabriel sugeriu.
e havia tanta inocência calculada em sua expressão que ambos os adultos riram. Acho que merecemos uma comemoração, Sofia concordou. O que você acha, Miguel? O sorriso dele foi genuíno, não o sorriso controlado do executivo, mas algo mais real, mais vulnerável. Seria uma honra. Enquanto caminhavam para a sorveteria mais próxima, Gabriel entre eles tagarelando sobre sua apresentação, Sofia permitiu-se imaginar apenas por um momento que talvez, apenas talvez, houvesse um caminho para curar antigas feridas e construir algo novo. Não pelo passado que ela e Miguel compartilhavam, mas pelo futuro que Gabriel merecia ter. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina cautelosa. Miguel permaneceu em Recife, administrando os negócios do grupo, remotamente de uma cobertura alugada no bairro de Boa Viagem. 3 vezes por semana, Gabriel tinha suas aulas online de piano, e Miguel frequentemente aparecia no apartamento de Sofia para assistir ao progresso do filho, sempre mantendo uma distância respeitosa que ela estabelecera. Foi durante uma dessas visitas que o primeiro sinal de problemas apareceu. Sofia estava na cozinha preparando café, enquanto Gabriel mostrava orgulhosamente para Miguel suas novas partituras quando a campainha tocou. Através do olho mágico, ela viu uma mulher elegante, de aproximadamente 40 anos, cabelos escuros e feições marcadamente italianas. O sangue de Sofia gelou nas veias. Ela conhecia aquele rosto dos tabloides antigos, das fotos que havia pesquisado obsessivamente anos atrás. Chiara Visconti, a ex-esposa de Miguel. Sofia? Quem é? Miguel chamou da sala, notando sua hesitação. Antes que ela pudesse responder, Chiara começou a bater na porta com mais força. Eu sei que você... Está aí, Miguel. Sua voz tinha um sotaque carregado e um tom levemente histérico. Não pode nasconder-se da me. Miguel apareceu no corredor em 3 passadas largas, seu rosto perdendo toda a cor ao reconhecer a voz. Leve Gabriel para o quarto. Ele instruiu Sofia em voz baixa, urgente. Agora. Sofia não precisou ser avisada 2 vezes. Correu para a sala, pegando Gabriel pela mão. Vem, amor, preciso te mostrar uma coisa no quarto. Mas eu quero mostrar mais uma música para o papai. O menino protestou, usando pela primeira vez aquela palavra que fez o coração de Miguel falhar uma batida. Depois, filho, Miguel prometeu, sua voz controlada apesar da tensão evidente. Vai com sua mãe agora. Assim que Sofia fechou a porta do quarto com Gabriel, ouviu Miguel abrir a porta da frente. O som de um tapa cortou o ar, seguido pela voz furiosa de Chiara. 4 anos, Miguel, 4 anos procurando você, tentando entender por que você simplesmente parou de enviar os relatórios, parou de responder os advogados, e agora descubro que... Você está aqui brincando de papai com uma secretariazinha qualquer e seu bastardo? Abaixe a voz. A resposta de Miguel saiu em um sibilo furioso. Você não tem o direito de estar aqui. Nosso acordo era claro. Você ficaria na Suíça, receberia seu dinheiro e manteria distância. O acordo? Chiara riu, um som áspero e sem humor. O acordo que você quebrou quando parou os pagamentos, quando cancelou meu acesso às contas, quando mandou seus advogados bloquearem minha entrada no país. No quarto, Sofia tentava distrair Gabriel com um jogo no tablet, mas seu próprio coração batia descompassado. Através da porta, podia ouvir a discussão ficando cada vez mais acalorada. Eu cancelei tudo, porque você quebrou sua parte do acordo. A voz de Miguel estava perigosamente controlada. As drogas, Chiara. As internações que você tentou esconder. Os escândalos em Milão. Non osi giudicar-me, Chiara gritou. Você não tem ideia do que é viver com os fantasmas que você criou, com a culpa que você plantou na minha cabeça. Eu não plantei nada na sua cabeça, Miguel retrucou. Você escolheu seus próprios demônios. Agora saia daqui antes que eu chame a segurança. Ah, mas eu não vou a lugar nenhum. O tom de Chiara mudou, ficando quase meloso. Não até ter o que vim buscar. Quanto você acha que as revistas pagariam por essa história adorável? O poderoso Miguel Navarro, o homem que me internou à força por anos, escondendo um filho ilegítimo no Nordeste? Sofia sentiu seu sangue ferver.
Levantou-se, ignorando os protestos de Gabriel, e abriu a porta do quarto. Miguel e Chiara se viraram para ela, surpresos com sua aparição repentina. Senhora Visconti, Sofia disse, sua voz firme apesar do medo que corria em suas veias. Eu sugiro que saia do meu apartamento agora. Meu filho está no quarto ao lado, e ele não precisa ouvir mais dessa conversa. Chiara a examinou de cima a baixo com um sorriso desdenhoso. Então você é a amante. Devo parabenizá-la? Conseguiu o que eu nunca consegui, um herdeiro navarro. Eu não sou amante de ninguém. Sofia deu um passo à frente, erguendo o queixo. Sou uma mãe protegendo seu filho, e diferente de você, não preciso de dinheiro ou escândalos para me sentir validada. Sua vadiazinha atrevida. Chiara avançou em direção a Sofia, mas Miguel a segurou pelo braço. Chega, ele rosnou. Você tem 10 segundos para sair. Daqui ou eu juro por Deus, Chiara, que você vai descobrir que ainda posso ser muito pior do que fui no passado. Algo no tom dele deve ter atravessado a névoa de raiva de Chiara, porque ela recuou um passo. Isso não acabou, Miguel, ela ameaçou, ajeitando a bolsa de grife no ombro. Você vai se arrepender de ter me trocado por isso. Quando a porta finalmente se fechou atrás dela, o silêncio que caiu no apartamento era ensurdecedor. Sofia tremia, tanto de raiva quanto de medo. Miguel se aproximou dela hesitante, como se quisesse tocá-la, mas ela ergueu uma mão mantendo distância. O que ela quis dizer com internar à força? Sofia perguntou, sua voz baixa, mas firme. Miguel passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração que ela conhecia bem. É complicado, Sofia. Então simplifique, ela insistiu, porque agora não é só sobre nós dois, é sobre Gabriel, e eu preciso saber exatamente que tipo de perigo você trouxe para a nossa porta. Antes que Miguel pudesse responder, um som vindo do quarto os congelou. Gabriel estava tossindo, um som seco e áspero que Sofia nunca tinha ouvido antes. Gabriel, ela chamou, correndo para o quarto. O menino estava sentado na cama, uma mão no peito, lutando para respirar. Mãe, ele ofegou, meu peito está doendo. O pânico tomou conta de Sofia quando ela viu os lábios do filho começando a ficar azulados. Miguel apareceu ao seu lado em um instante, já com o telefone no ouvido, chamando uma ambulância. Ele tem algum problema cardíaco? Miguel perguntou, urgentemente enquanto pegava o filho no colo. Não, Sofia respondeu, pegando sua bolsa e as chaves do carro com mãos trêmulas. Ele nunca teve nada assim antes. Mas enquanto corriam para o elevador, Gabriel ainda lutando para respirar nos braços do pai, Sofia lembrou-se de algo que havia lido anos atrás sobre a família Navarro, sobre uma condição cardíaca hereditária que havia matado o avô de Miguel ainda jovem. Um segredo de família que, como tantos outros, estava prestes a vir à tona da pior maneira possível. O corredor do hospital particular pulsava com uma energia nervosa, enquanto Sofia e Miguel aguardavam notícias. Gabriel havia sido levado imediatamente para a emergência, uma equipe de médicos já alertada por uma ligação de Miguel durante o trajeto. Sofia ainda podia ouvir o som da respiração difícil do filho, ver seus olhos assustados enquanto era carregado para longe em uma maca. Por que você nunca me contou? Ela quebrou o silêncio, sua voz carregada de acusação. Sobre a condição cardíaca da sua família. Miguel estava de pé junto à janela, sua silhueta recortada contra as luzes da cidade. Porque eu mesmo nunca quis acreditar que fosse real. Ele respondeu após um longo momento. Meu pai, ele sempre insistiu que eram apenas histórias, coincidências. Que o problema do coração do meu avô tinha sido causado pelo estilo de vida dele, não por genética. E você acreditou nisso? Sofia se levantou, a raiva dando força à sua voz. Ou simplesmente escolheu ignorar, como ignora tudo que não se encaixa na sua visão perfeita de controle. Miguel se virou para encará-la, e havia uma dor crua em seus olhos que a pegou de surpresa. Eu fiz todos os exames possíveis quando era mais jovem. Nunca apresentei nenhum sintoma. Quando você desapareceu grávida, eu me convenci de que mesmo se houvesse algum risco, seria mínimo. Mínimo. Sofia riu sem humor.
Nosso filho está numa sala de emergência, lutando para respirar e você fala em risco mínimo? Antes que Miguel pudesse responder, um médico se aproximou deles. Era um homem de meia idade com olhos gentis por trás dos óculos de armação fina. Senhores Navarro, ele começou, mas Sofia o interrompeu. Almeida, Sofia Almeida. Como? Está meu filho? O médico assentiu, consultando sua prancheta. Gabriel está estabilizado. Os exames preliminares indicam uma condição chamada cardiomiopatia hipertrófica. É uma condição genética que causa o espessamento do músculo cardíaco. Miguel completou sua voz rouca. Meu avô morreu disso aos 42 anos. Exatamente, o médico confirmou. No caso de Gabriel, identificamos precocemente, o que é uma grande vantagem. Mas ele precisará de acompanhamento constante, medicação específica e, possivelmente, uma cirurgia no futuro. Sofia sentiu suas pernas fraquejarem e precisou se apoiar na parede. Miguel deu um passo em sua direção, como se quisesse ampará-la, mas ela o deteve com um olhar. Ele pode ter uma vida normal? Ela perguntou ao médico. Com o tratamento adequado, sim, mas certas atividades precisarão ser limitadas. Esportes competitivos, por exemplo, estão fora de questão, e ele precisará ser monitorado regularmente por uma equipe especializada. Existe uma equipe excelente em São Paulo, Miguel interviu, os melhores especialistas do país em cardiologia pediátrica. Sofia sentiu seu coração apertar. Ali estava, o momento que ela tanto temia, quando sua vida cuidadosamente construída em Recife começaria a desmoronar. Posso ver meu filho? Ela perguntou ao médico, ignorando deliberadamente o comentário de Miguel. O médico assentiu. Ele está acordado e perguntando por vocês, mas por favor um de cada vez. Ele ainda precisa de tranquilidade. Sofia entrou primeiro no quarto. Gabriel parecia ainda menor na cama do hospital, conectado a monitores que bipavam suavemente. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos se iluminaram quando viu a mãe. Oi, mãe, ele disse, sua voz fraca, mas clara. Desculpa ter assustado você. Sofia sentiu as lágrimas que havia contido por horas finalmente transbordarem. Não se desculpe, meu amor. Nada disso é sua culpa. Ela se sentou na beira da cama, segurando a mão pequena do filho entre as suas. Gabriel a observou com aqueles olhos âmbar tão parecidos com os do pai, olhos que agora carregavam uma sabedoria além de seus anos. O médico disse que meu coração é especial, ele comentou, que precisa de cuidados extras. É sim, meu amor, Sofia concordou, tentando manter a voz firme. Mas vamos cuidar muito bem dele, prometo. O papai também tem o coração assim? A pergunta inocente atingiu Sofia como um soco. Não, meu. Bem, mas é algo que vem da família dele, do seu bisavô. Gabriel ficou em silêncio por um momento, processando a informação. É por isso que a Moreira estava gritando hoje? Ela estava brava por causa do meu coração? Sofia congelou. Você ouviu a discussão? Gabriel assentiu levemente. Um pouco. Ela parecia muito zangada com o papai. E com você também. Aquela senhora, ela é alguém do passado do seu pai. Sofia escolheu as palavras com cuidado. Às vezes adultos têm problemas complicados que não têm nada a ver com você, meu amor. Ela vai voltar? Havia um toque de medo na voz de Gabriel que partiu o coração de Sofia. Não, filho. Não vou deixar ninguém perturbar nossa paz de novo. Do lado de fora do quarto, Miguel aguardava sua vez, ouvindo a conversa através da porta entreaberta. Cada palavra era como uma faca em seu peito, o medo na voz de seu filho, a determinação, protetora de Sofia, a sombra de Chiara pairando sobre todos eles. Quando Sofia finalmente saiu do quarto, seus olhos estavam vermelhos, mas determinados. Ele quer te ver, ela disse simplesmente. Miguel entrou no quarto com o coração pesado. Gabriel sorriu fracamente para ele, e naquele momento todas as fortunas do mundo, todo o poder que havia construído, pareciam completamente sem sentido. Oi, campeão, ele disse suavemente, sentando-se onde Sofia estivera momentos antes. Oi, pai, Gabriel respondeu, e mesmo naquelas circunstâncias,
A palavra ainda fazia o coração de Miguel saltar. Acho que não vou poder ter minha aula de piano amanhã. Miguel tentou sorrir, engolindo o nó em sua garganta. Tudo bem, você precisa descansar agora. Quando estiver melhor, podemos tocar juntos, que tal? Os olhos de Gabriel, seus olhos, brilharam com interesse. Você ainda sabe tocar? Estou um pouco enferrujado, Miguel admitiu. Mas por você posso tentar lembrar. Eles conversaram por alguns minutos. Miguel tentando manter o tom leve apesar do peso em seu coração. Quando Gabriel começou a demonstrar sinais de cansaço, ele se levantou para sair. Pai? A voz sonolenta de Gabriel o deteve na porta. Você vai ficar aqui? Com a gente? Miguel sentiu as lágrimas que havia contido o dia todo finalmente ameaçarem cair. Vou sim, filho. Não vou a lugar nenhum. No corredor, Sofia o esperava com os braços cruzados. Precisamos conversar, ela disse, sua voz não deixando espaço para a argumentação. Miguel assentiu, seguindo-a até uma área mais reservada, do hospital. Sofia se virou para encará-lo, seus olhos verdes brilhando com uma mistura de medo e determinação. Sei o que você vai dizer, ela começou, sobre os médicos em São Paulo, sobre as melhores condições de tratamento. Mas preciso que você entenda uma coisa. Não vou permitir que você use a doença do Gabriel para tentar controlar nossas vidas. Sofia, Miguel deu um passo em sua direção. Não é sobre controle, é sobre dar ao nosso filho a melhor chance possível. E quanto a Kiara, Sofia rebateu. Quanto tempo até ela aparecer de novo? Quanto tempo até a imprensa descobrir tudo? Você tem ideia do que isso faria com Gabriel? Miguel passou a mão pelo rosto, parecendo subitamente exausto. Posso lidar com Chiara. Posso proteger vocês. Como você a internou à força? Sofia interrompeu. É assim que você lida com problemas, Miguel? Fazendo pessoas desaparecerem em clínicas na Suíça? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Miguel parecia ter envelhecido 10 anos. Só em um dia. Você quer saber a verdade? Ele finalmente disse, sua voz baixa e intensa. Chiara estava se destruindo. Drogas, comportamento errático. Tentativas de suicídio. A internação não foi apenas minha decisão. Foi da família dela também. Mas ela nunca me perdoou por ter sido eu a tomar a iniciativa. E agora ela quer vingança, Sofia completou. Ela quer dinheiro, Miguel corrigiu. E atenção, sempre quis. Mas você está certa sobre uma coisa. Não posso permitir que ela chegue perto do Gabriel. Sofia fechou os olhos por um momento, como se reunindo forças. Então me dê sua palavra, ela disse finalmente. Jure que vai resolver isso sem transformar nossas vidas em um circo midiático, sem tentar nos arrastar para São Paulo, sem tentar assumir o controle de tudo. Sofia, jure, Miguel. Ou eu pego Gabriel assim que ele tiver alta e desapareço de novo. E dessa vez você nunca vai nos encontrar. A ameaça de Sofia pairou no ar como uma nuvem de tempestade. Miguel a encarou longamente, seu rosto uma máscara de emoções contraditórias. Finalmente, ele falou, sua voz rouca de exaustão e resignação. Você venceu, ele disse simplesmente. Farei do seu jeito. Mas o destino tinha outros planos. Na manhã seguinte, enquanto Gabriel ainda se recuperava no hospital, as manchetes explodiam em todos os portais de notícias do país. Herdeiro secreto dos Navarro descoberto em Recife. Ex-esposa revela filho ilegítimo de magnata. Império Navarro abalado por escândalo familiar. Sofia estava trocando o soro de Gabriel quando sua chefe, Dona Carmen, ligou em pânico. Tem uma multidão de repórteres na frente da editora, ela informou. E acabei de receber uma ligação do seu prédio. Eles também estão lá. Sofia, o que está acontecendo? Antes que pudesse responder, Miguel irrompeu no quarto, seu semblante mais sombrio do que ela jamais vira. Precisamos tirar vocês daqui agora, ele declarou, já começando a recolher os pertences de Gabriel. O hospital logo estará cercado. Do que você está falando? Sofia perguntou, embora já soubesse a resposta. Miguel estendeu seu tablet para ela. Na tela, além das manchetes sensacionalistas, havia fotos. Ela e Gabriel no recital da escola. Os três na sorveteria,
Até mesmo imagens do momento em que entraram no hospital na noite anterior. E em todas as reportagens, citações explosivas de Chiara Visconti. Miguel Navarro escondeu a existência do filho por anos, enquanto me mantinha prisioneira em uma clínica na Suíça. Sofia leu em voz alta, seu estômago revirando. Agora que descobri a verdade, temo pela segurança da criança. A família Navarro tem um histórico sombrio de segredos e mortes misteriosas. Mamãe, a voz sonolenta de Gabriel os trouxe de volta à realidade. O que está acontecendo? Sofia trocou um olhar com Miguel. Como explicar a uma criança de 4 anos que sua vida acabara de se tornar um circo midiático? Vamos fazer uma viagem, meu amor. Ela improvisou, forçando um sorriso. O médico disse que você já está forte o bastante para se movimentar. E nós... Sofia, Miguel a interrompeu suavemente. Ele merece a verdade. Ela assentiu, sentando-se na beira da cama do filho. Lembra aquela senhora que foi em casa ontem? Ela contou para algumas pessoas sobre você. Pessoas que agora estão muito curiosas para nos conhecer. Por quê? Gabriel franziu a testa, confuso. Porque seu pai é uma pessoa muito importante, Sofia explicou, escolhendo as palavras com cuidado. E algumas pessoas acham que têm o direito de saber tudo sobre a vida dele. Como paparazzi? Gabriel perguntou, surpreendendo os dois adultos. Como aqueles que seguem os famosos na TV. Exatamente. Miguel se aproximou, sentando-se do outro lado da cama. E por isso precisamos ir para um lugar seguro por um tempo, onde essas pessoas não possam nos incomodar. Gabriel pareceu considerar isso por um momento. Mas e minhas aulas de piano? E a escola? E meus amigos? Sofia sentiu seu coração apertar. Era exatamente por isso que ela sempre temera o mundo de Miguel. Pela forma como ele podia virar a vida das pessoas de cabeça para baixo em questão de horas. Será só por um tempo, filho, Miguel prometeu, mas Sofia notou algo em seus olhos, que a deixou inquieta. Tenho uma casa em uma ilha particular na costa. Ninguém pode chegar lá sem autorização. Vocês ficarão seguros enquanto eu resolvo essa situação. Vocês? Sofia ergueu uma sobrancelha. Você não vem? Não posso. Miguel respondeu, sua expressão endurecendo. Preciso ficar e lidar com Chiara, com a imprensa, com o conselho da empresa. Mas vocês estarão protegidos. A ilha tem segurança particular, equipe médica, tudo que Gabriel possa precisar. Não. Sofia se levantou, cruzando os braços. Não vou deixar você nos esconder em uma ilha como se fôssemos um segredo sujo. Se quer nos proteger, encontre outra maneira. Que outra maneira, Sofia? Miguel explodiu, embora mantendo a voz baixa por causa de Gabriel. Você viu as manchetes, viu do que Chiara é capaz. Ela não vai parar até destruir tudo. Minha reputação, a empresa. Nossa chance de dar uma vida normal ao Gabriel. E sua solução é nos mandar para uma ilha? Como você fez com ela? O golpe atingiu Miguel em cheio. Ele recuou um passo, como se tivesse levado um tapa. Não é a mesma coisa, ele disse entre dentes. Estou tentando proteger vocês. Papai? A voz pequena de Gabriel cortou a tensão entre eles. Você está com medo? A pergunta inocente pareceu desarmar Miguel completamente. Ele se voltou para o filho e Sofia viu suas defesas desmoronarem. Sim, filho, ele admitiu, sentando-se novamente. Estou com muito medo de perder você, de não conseguir te proteger, de cometer os mesmos erros que meu pai cometeu. Gabriel estendeu a mão pequena, tocando o rosto do pai com uma gentileza que fez os olhos de Sofia arderem. Não precisa ter medo. Eu sou forte. O médico disse. Miguel segurou a mão do filho contra seu rosto, e Sofia viu lágrimas silenciosas começarem a escorrer por suas faces. Era a primeira vez que o via chorar abertamente. Miguel, ela chamou suavemente, sua própria raiva diminuindo diante daquela demonstração de vulnerabilidade. Deve haver outro jeito. Ele enxugou os olhos, ainda segurando a mão de Gabriel. Talvez haja, mas você não vai gostar. Experimente. Case comigo. Sofia sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado do quarto. O quê? Não, por amor.
Miguel continuou rapidamente. Não agora, mas por Gabriel. Se nos casarmos, você terá proteção legal total. Poderá usar os recursos da família para mantê-lo seguro. E Tiara perderá qualquer poder de barganha. Será apenas a ex-esposa amarga, tentando destruir uma família estabelecida. Você está louco, Sofia sussurrou. Estou sendo prático, Miguel rebateu. É a única maneira de proteger Gabriel. Sem escondê-lo do mundo. Ele poderá manter sua vida aqui, suas aulas, seus amigos, só que agora com segurança adequada, com o respaldo legal que o nome Navarro proporciona. Vocês vão se casar? Gabriel perguntou, seus olhos brilhando com uma esperança que partiu o coração de Sofia. Como nos filmes. Sofia olhou para seu filho, tão pequeno, tão inocente, já enfrentando mais drama do que qualquer criança deveria. Depois olhou para Miguel, o homem que havia partido seu coração anos atrás e que agora oferecia uma solução que era ao mesmo tempo prática e completamente insana. Se eu aceitar, ela começou lentamente, teremos que estabelecer regras, limites claros. Qualquer coisa, Miguel respondeu imediatamente. E você tem que prometer, pela vida, do seu filho, que dessa vez vai ser completamente honesto comigo. Sobretudo, seu passado, Kiara, os negócios da família, a condição cardíaca, nada mais de segredos. Miguel assentiu solenemente. Você tem minha palavra. Sofia fechou os olhos por um momento, pensando em como sua vida havia mudado tão drasticamente em menos de 24 horas. Quando os abriu novamente, havia uma nova determinação em seu olhar. Então tá, ela disse simplesmente. Vamos nos casar. Sorriso de Gabriel iluminou o quarto do hospital, mas foi a expressão de Miguel que capturou a atenção de Sofia. Uma mistura complexa de alívio, gratidão e algo mais. Algo que parecia perigosamente com esperança. O casamento aconteceu, 3 dias depois, em uma cerimônia discreta no cartório de Recife. Sofia usava um vestido azul simples, o mesmo que havia usado no recital de Gabriel. Miguel estava elegante, como sempre, em seu terno escuro, mas havia uma tensão em seus ombros que denunciava o peso do momento. Gabriel, ainda um pouco pálido, mas já recuperado o suficiente para ter recebido alta, sorria radiante em seu terno miniatura, segurando as alianças como se carregasse o maior tesouro do mundo. A imprensa, é claro, estava em frenesi. Herdeiro Navarro se casa com mãe de filho secreto, gritavam as manchetes. Mas dessa vez a narrativa era diferente. Miguel havia convocado uma coletiva no dia anterior, onde expôs sua versão da história com uma honestidade que surpreendeu, até mesmo Sofia. Cometi muitos erros em minha vida, ele declarou aos repórteres. O maior deles foi deixar meu medo e minha arrogância afastarem a única família verdadeira que já tive. Hoje, estou tentando consertar esses erros. Não por obrigação, não por pressão da mídia, mas porque meu filho e sua mãe merecem mais do que segredos e sombras. Quanto a Kiara, a reação do Império Navarro foi rápida e implacável, mas não da forma que ela esperava. Em vez de processos ou ameaças, Miguel fez algo que ninguém, nem mesmo Sofia, antecipava. Ele expôs toda a verdade. Sim, ajudei minha ex-esposa a se internar quando ela mais precisava. Ele admitiu publicamente. E continuarei ajudando porque pessoas com problemas de saúde mental e dependência química merecem apoio, não julgamento. Mas não permitirei que ela use sua própria dor para machucar meu filho. A estratégia funcionou. Em questão de dias, a narrativa da mídia mudou. Tiara, percebendo que havia perdido o controle da situação, aceitou um acordo generoso que incluía tratamento em uma clínica de sua escolha em Milão, longe da Suíça, com a condição de nunca mais tentar contato com a família Navarro. 6 meses se passaram desde então. Sofia e Gabriel permaneceram em Recife, conforme combinado, mas agora moravam em uma casa maior no bairro de Casa Forte, com segurança discreta e toda a estrutura necessária para o tratamento contínuo de Gabriel. Miguel dividira seu tempo entre São Paulo e Recife, reestruturando a empresa para poder trabalhar remotamente com mais frequência. O arranjo não era perfeito, mas funcionava.
Sofia manteve seu trabalho na editora, que agora passava por uma reformulação positiva sob a gestão do Grupo Navarro. Gabriel continuava com suas aulas de piano, agora em um estúdio montado especialmente para ele em casa, e seu coração estava respondendo bem ao tratamento. Numa noite particular, quase 7 meses após o casamento, Sofia encontrou Miguel no escritório da casa, trabalhando até tarde como de costume. Ela havia acabado de colocar Gabriel para dormir, depois de ouvi-lo tocar uma nova música que estava aprendendo. Ele perguntou: "Por que você não tocou piano com ele hoje?" Ela disse suavemente, encostada no batente da porta. Miguel ergueu os olhos dos papéis e havia algo vulnerável em seu olhar. "Ainda não me sinto pronto. Tenho medo de decepcionar." Sofia entrou no escritório, sentando-se na poltrona em frente à sua mesa. "Sabe o que é engraçado? Durante anos tive tanto medo de você, do seu poder, da sua influência, da sua capacidade de machucar. Mas agora, vendo você com Gabriel, percebo que você tem tanto medo quanto eu." "Mas", Miguel admitiu largando a caneta, "porque sei exatamente quanto posso perder." "De novo." "Não vai perder," Sofia disse suavemente. "Não enquanto continuar sendo honesto. Não enquanto continuar tentando." Miguel a estudou por um longo momento. "Este arranjo, este casamento, não é o que você merecia." "Não," ela concordou, "mas talvez seja o que precisávamos. Um novo começo, sem expectativas românticas, sem pressões. Apenas 2 adultos tentando fazer o melhor por seu filho." "E se..." Miguel hesitou, algo raro nele. "E se eu quisesse mais?" O coração de Sofia acelerou, mas ela manteve a voz calma. "Mais como? Mais como jantar com você quando Gabriel dormir. Mais como realmente aprender a te conhecer. Não como a mãe do meu filho ou minha esposa no papel, mas como Sofia, a mulher que teve coragem de me enfrentar, de me fazer querer ser melhor." Sofia sentiu um sorriso involuntário se formar em seus lábios. "Isso soou quase como um pedido de encontro, Sr. Navarro." "Talvez seja," ele respondeu, um brilho diferente em seus olhos. "O que me diz?" "Digo que precisamos estabelecer algumas regras primeiro." Ela se inclinou para a frente, mantendo o olhar fixo no dele. "Nada de presentes caros, nada de restaurantes exclusivos. Quero conhecer o Miguel por trás do Império Navarro." "Justo," ele concordou, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. "Que tal começarmos agora? Gabriel acabou de dormir e eu ouvi dizer que você faz um café incrível." Sofia se levantou, estendendo a mão para ele. "Vem, mas primeiro quero te mostrar uma coisa." Ela o conduziu até a sala de música, onde o piano de cauda negro brilhava sob a luz suave. "Gabriel anda praticando uma música específica. Disse que é para quando você finalmente tiver coragem de tocar com ele." Miguel parou diante do instrumento, passando os dedos levemente pelas teclas. "Für Elise", ele reconheceu a partitura. "Aberta. A primeira música que aprendi." "Ele disse que quer tocar do jeito que você anotou nas partituras antigas," Sofia explicou. "Cada marcação, cada observação que você fez quando tinha a idade dele." Miguel sentou-se ao piano, suas mãos tremendo levemente sobre as teclas. Sofia observou enquanto ele fechava os olhos, respirava fundo e começava a tocar. As primeiras notas saíram hesitantes, algumas erradas, mas logo seus dedos pareceram lembrar o caminho. A melodia familiar preencheu a casa, subindo as escadas, chegando até o quarto onde Gabriel dormia. Quando a última nota se dissipou no ar, Sofia percebeu que estava chorando. Miguel também tinha lágrimas nos olhos quando se virou para ela. "Obrigado," ele disse simplesmente. "Pelo quê?" "Por me dar uma segunda chance. Não só com Gabriel, mas com a música, com a vida com você." Sofia se aproximou, sentando-se ao seu lado no banco do piano. "Sabe o que Gabriel me disse hoje? Que seu coração às vezes dói, mas não do jeito ruim, do jeito bom, quando está muito feliz." Miguel tocou uma tecla suavemente, o som ecoando entre eles. "O meu também," ele confessou. Sofia virou-se para ele e, pela primeira vez desde que se reencontraram, permitiu-se realmente olhar para o homem ao seu lado.
Não o poderoso Miguel Navarro, não o pai de seu filho, mas simplesmente Miguel, um homem tentando consertar seus erros, tentando ser melhor, tentando amar da maneira certa. Que tal aquele café agora? Ela sugeriu, levantando-se e estendendo a mão novamente. Miguel entrelaçou seus dedos nos dela, e o gesto simples carregava promessas que nenhum dos dois estava pronto para verbalizar ainda. Mas não havia pressa. Tinham tempo agora, tempo para curar, para aprender, para reconstruir. E mais importante, tinham Gabriel, cujo coração imperfeito os havia ensinado a mais valiosa das lições, que às vezes é preciso quebrar completamente para poder recomeçar mais forte. Da janela do quarto, no andar de cima, um pequeno sorriso se formou nos lábios de Gabriel, que não estava tão adormecido quanto seus pais pensavam. Ele abraçou seu urso de pelúcia, satisfeito com o som do piano, ainda